Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio de Gênesis à Psicanálise, esse nosso espaço de conversa sobre temas da psicanálise em relação a temas da Bíblia Sagrada, sobretudo presentes no texto sagrado do livro de Gênesis. E por falar em livro de Gênesis, o nosso texto base para a reflexão de hoje está no capítulo 2, versos 24 e 25, que dizem o seguinte: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O que é vergonha? Interessante essa expressão, que eles estavam nus e não sentiam vergonha. Vergonha é um sentimento que resulta de uma combinação, eu diria. Uma combinação entre uma sensação de humilhação, depreciação, diminuição, associada a uma sensação de exposição. Uma exposição em relação a esse olhar do outro. Quando que eu sinto vergonha? Eu sinto vergonha quando eu percebo que algo que eu fiz, ou que de repente eu devo fazer, me expõe aos olhares alheios com o risco presente e iminente da minha própria depreciação. Então, quando é que uma criança sente vergonha? Quando os pais a demandam para se exibir diante de desconhecidos e a criança percebe esse desafio de exposição como algo que ameaça, como algo que impõe algum risco. Que risco? O risco da própria humilhação, o risco da própria depreciação, o risco do olhar jocoso, o risco da risada debochada. O adolescente ele tem vergonha se ele sente ou se ele entende que há algo de suas características físicas ou mesmo emocionais que lhe colocam diante do grupo como alguém a ser descaracterizado, como alguém a ser depreciado, como alguém a ser ridicularizado. A pessoa que erra e que é tomada pelo sentimento de culpa tem vergonha não só por causa da culpa. Culpa e vergonha são sentimentos diferentes. Você pode ter culpa e não ter vergonha. Ter culpa e admitir a culpa e pedir perdão pelo erro cometido e se colocar na tarefa de reduzir, mitigar ou mesmo sanar o dano causado. Mas a vergonha que acompanha a culpa está ligada a uma certa sensação de desvalorização, de diminuição, de fracasso até. O culpado, nesse sentido, tem vergonha porque ele sente que decepcionou, que teve a sua imagem diminuída aos olhos do outro. Então eu tenho vergonha até de pedir desculpa ou perdão. A vergonha de falar, de me expressar, porque acho que não serei bem recebido ou não serei bem compreendido. Então a vergonha é essa combinação que inclui, de um lado, a sensação de que aquilo me deprecia de algum modo e, de outro, essa sensação de que os olhares estão sobre mim. Não há vergonha quando não há um olhar potencialmente depreciativo. O que é que conduz a uma ideia de diminuição, de depreciação, de humilhação? Na base desse sentimento está a nossa inclinação, a nossa tendência comparativa. Você se sente diminuído em relação a uma referência externa. Quando há um olhar potencialmente depreciativo, a expectativa de que esse olhar seja depreciativo de fato se assenta sobre uma referência acima, maior, aumentada.
mais valorizada, de melhor valia. Em outras palavras, eu temo o olhar alheio porque considero que nesse momento da minha trajetória eu não atendo os requisitos mínimos de um patamar satisfatório, razoável. Me sinto abaixo disso e por isso que não quero que me vejam nessa condição. Aquela coisa do envergonhado que diz: não olhe para mim, não olhe para mim. Por quê? Porque se você olhar para mim, você vai perceber aquilo que nesse momento me faz menor, me faz diminuto e que pode levar o seu julgamento a uma constatação de que eu não valho a pena, de que eu não tenho o valor. Note, é claro que essa sensação também se assenta num paradigma mental e emocional que nós chamamos de orgulho. O orgulho é essa fonte que alimenta os complexos de inferioridade. O psiquiatra suíço Paul Tournier escreveu que os complexos de inferioridade são a pior expressão do orgulho, porque é o orgulho que se ressente da diminuição. Uma pessoa que não dá voz ao orgulho, mesmo diminuída por um erro ou por uma diferença que é considerada uma desvantagem, não vai se sentir diminuída de fato. Mesmo que o olhar alheio faça isso, porque o orgulho não vai criar o cenário ideal para essa resposta emocional, psíquica. Então você tem orgulho e você tem também a referência externa. Esse olhar do outro que me avalia a partir de uma referência muitas vezes idealizada. Onde é que eu quero chegar com isso? Que muitas vezes o que está na base da vergonha é a sensação de que aquilo que em mim é diferente do que está presente no outro me faz pior do que ele. E é isso que no contexto pré-queda de Gênesis não está presente, embora as diferenças estejam. Quando o texto sagrado diz: homem e mulher viviam nus e não sentiam vergonha, a importância desse destaque é que naquele momento a nudez indicava diferenciação. O corpo feminino e o corpo masculino têm diferenças significativas, marcadas pela relação presença-ausência. Freud destacou isso quando apresentou o complexo de Édipo, dentre outras coisas, como um impacto. Qual o impacto? O impacto dessa percepção da menina de que há algo no menino que lhe falta. E essa percepção no menino de que falta à menina algo que lhe é sobressalente. Freud defende a tese de que há um momento na trajetória infantil, sobretudo nos primeiros momentos, em que se crê, universalmente ele fala, na presença do pênis em todos, meninos ou meninas. A crença da universalidade do pênis. De repente essa crença sucumbe, uma crença que obviamente é psíquica e inconsciente, diante do impacto da visão. O menino olha para a menina e fica surpreso ao perceber que ali onde nele há uma sobressalência, uma presença, na menina há uma ausência, algo liso, algo que acompanha o movimento do próprio corpo e até uma fenda, como se fosse uma cicatriz. Então, isso impacta ambos, menino e menina. E, para Freud, isso vai, de alguma maneira, compor o complexo de Édipo
especialmente no que diz respeito à ameaça da castração, porque a menina naquele momento vai se perceber castrada. A mim me falta aquilo. E o menino, nesse momento, vai se perceber ameaçado. E isso é coisa que se perde. E aí, psiquicamente, isso vai fazer todo o... Eu vou chamar aqui, num ponto de vista bem lúdico, quase que jocoso, de estrago, né? Vai fazer o estrago psíquico. Essa coisa da presença-ausência. E a tendência será sempre o encobrimento. Porque o que a gente faz quando sente vergonha? Encobre. Esconde, oculta. A criança com vergonha põe a mão na frente do rosto, entra atrás de uma cortina, sai correndo, não é? Você que se sente exposto tenta esconder. Se alguém diz que o seu nariz está sujo, você imediatamente põe a mão para tapar aquilo. Não, ninguém quer que a vergonha seja vista. Por que homem e mulher não sentiam vergonha? Porque no contexto pré-queda, em que o orgulho ainda não fez o seu mal, não é? O orgulho que vai ser depois insuflado, despertado por uma palavra da serpente, e a gente vai ver isso num episódio futuro, não é? O discurso que cria uma condição e um contexto até então absolutamente ausente, desnecessário até, não é? Nesse contexto anterior a essa tragédia humana, em que o orgulho não está presente nem fazendo efeito, a diferença não é percebida como uma ameaça. Não há um comparativo. O olhar do outro, que naquele momento só pode ser representado pelo próprio Deus, não é um olhar que diminui, que deprecia. Então, homem e mulher reconhecem no olhar um para o outro e as diferenças um com o outro, eles não reconhecem isso como um problema. Eles não veem isso como algo que deve ser ocultado. Na vida adolescente, as diferenças são sempre ocultadas, né? Se o meu tênis não é da marca dos tênis que a galera tá usando, eu preciso que minha mãe me compre outro tênis e jogue esse tênis fora. Porque eu não posso ser percebido pelo grupo como diferente, porque o diferente será excluído, o diferente será chacoteado, o diferente será oprimido, o diferente sofrerá bullying, enfim. Nesse momento da criação, não há uma sensação de que a diferença seja um problema. E por isso eles estão nus e não sentem vergonha. E quando você consegue olhar para a diferença sem estabelecer um juízo de valor, sobretudo depreciativo, você consegue viver as dimensões da complementariedade. Por isso que o verso anterior diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma coisa só, uma só carne. Por que uma só carne? Porque aquele corpo diferente do meu não fala sobre o negativo, fala sobre o positivo. A diferença não é um chamado à comparação depreciativa, motivada pela pergunta: quem é melhor? Quem é melhor? Não é? A minha camisa é azul, a dele é amarela. Quem é melhor? Qual cor é mais bonita? E, sobretudo, de qual cor o outro que olha para nós gosta mais? De modo que, de repente, ele tem vantagem sobre mim ou eu tenho vantagem sobre ele. Dois homens chegam com dois carros diferentes. Qual carro chamará mais atenção do olhar alheio, sobretudo do olhar daquela que é objeto de interesse de ambos? Então é esse terceiro na cena. Duas crianças em relação à mãe. Qual agiu melhor? Qual que a mãe aprova?
Então esse olhar do terceiro que faz com que a diferença me angustie. Porque se eu e ele somos diferentes, esse que nos vê pensa melhor de quem? E no caso, se somos iguais, o que é que servirá de desempate nessa balança? Qual será a razão pela qual o fiel da balança penderá para um lado ou para o outro? Então essa angústia que o orgulho coloca em nós, que o orgulho é o quê? É esse comprometimento nosso conosco mesmo. Eu em defesa de mim. Eu sou a única pessoa que precisa cuidar de si, né? Que vai cuidar de mim, no caso. Eu sou a única pessoa que vai cuidar de mim. Eu sou a única pessoa que de fato está compromissada com os próprios interesses ou com meus interesses. Enfim, quando você sai desse lugar, você consegue viver relações de complementariedade. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Por quê? Porque de repente a minha diferença não me diminui, ela me torna único e importante na construção dessa cena em que com o outro eu me torno produtivo, em que com o outro eu me torno realizador, em que com o outro eu me torno criativo. Deixará o homem seu pai e sua mãe é praticamente uma palavra profética, porque Adão né? Adão e Eva é um nome que vem depois da queda, uma hora eu vou falar sobre isso aqui. Mas o casal, naquele momento, não tem pai nem mãe. É o casal original, criado por Deus, não é? Essa intuição deixará o homem pai e mãe, essa palavra, é uma palavra que aponta para o futuro. Porque essa relação vai ser relação geradora de vida. Onde é que a psicanálise entra? Ela entra exatamente nesse lugar em que ajuda a ressignificar ausências e presenças, diferenças, a inclinação comparativa, o complexo de intrusão que diz respeito a essa relação entre irmãos que estão sempre rivalizando pelo mesmo olhar, pela mesma atenção, pelo mesmo objeto de interesse. A gente ressignifica aquilo que faz com que a pessoa se sinta em desvantagem na corrida pela vida, pela realização, pela felicidade. O que é que em mim me faz sentir-me inseguro? Essa ameaça da castração que se torna um fantasma tão poderoso na vida neurótica. Tudo é perda, tudo é potencialmente perigoso. O desejo do outro como um algoz, um superego gigantesco do tamanho desse prédio que eu estou aqui, me oprimindo e me dizendo que se eu não for aprovado pelo outro, eu nunca serei feliz. Que se o outro não me amar, eu não terei nenhuma satisfação. Em que eu não posso gozar se o outro não autorizar. Em que eu não posso ser eu mesmo, com as minhas características, admitir a minha história, os meus vínculos, as minhas escolhas tenham sido acertadas ou equivocadas, fazer as pazes com a minha história. Lacan escreveu que uma das maiores contribuições da psicanálise para uma pessoa é ajudá-la a recontar a própria história sem precisar interditar ou censurar capítulos, sem precisar modular de forma artificial certas cenas, experiências, reorganizar as representações. A teoria das representações freudiana, que fala sobre como muitas vezes não é a experiência que nós trazemos na lembrança, mas o registro dela e como ela nos impactou. E isso a gente pode reorganizar através das ressignificações. Enfim, ficarmos nus de alma diante de quem nos ama, nus diante de Deus, nus diante dos nossos pares. O cônjuge, por exemplo, não é a nudez do corpo, só é a nudez da alma. É a nudez que se expressa na transparência de vida. É a nudez que se expressa na admissão das próprias falhas.
pedir perdão, que é uma coisa que é difícil àquele que está dominado pela vergonha, porque ele não quer de modo nenhum olhar para esse lugar em que ele não é o ideal de si. Terapeuticamente, analiticamente, nós perguntamos para os nossos analisandos, né? O que é que te angustia quando você olha para você? E aí você vai ouvir, né? A coisa do pênis diminuto, a coisa dos traços que não foram celebrados em determinada fase da vida, a coisa do olhar vexatório, da risada coletiva, enfim, uma vergonha que marca um episódio ou uma fase da vida e que precipitou o indivíduo numa série de inseguranças e frustrações. É isso. Viver nu, não estamos falando da nudez do corpo apenas, mas dessa nudez que me permite admitir minhas diferenças sem senti-las como depreciação com as pessoas que me cercam, que me amam e que eu amo. É isso. Espero que você tenha gostado. Obrigado pela sua atenção até aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio de Gênesis à Psicanálise. Valeu, tchau.